Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal, o IUPTV, a nossa parte então de matemática, trazendo para vocês um método para achar então a raiz quadrada não exata. Lembrando que esse método é um valor aproximado, tá? Então lembrando sempre de vocês aí deixar o like, compartilhar e comentar. Eu sou o William Pessoa e eu sou o seu professor de hoje. Então vamos ver aí como é que faz esse método, né? Você já conhecia esse método? Se você já conhecia esse método aí de achar então o valor aproximado de uma raiz, deixe então no comentário, né? Se você já conhecia esse método. Então vamos, para quem não conhecia, vamos ver aí como fazer então esse método. Vamos lá. Então esse método, né, como eu já mencionei, ele consiste então de achar a raiz de um valor não exato, tá? Então é um método de aproximação, lembrando aí, né? Então nós temos aqui a raiz de n, tá? E essa raiz de n vai ser então quem? Vai ser o próprio n mais o valor de q divididos então por 2 raiz de q, tá? E esse valor de q é o valor então da raiz mais próxima de n, né? Mais próxima de n, né? Tá bom? Sempre vai ser assim. Por exemplo, vamos lá. Nós temos aqui um número que é raiz de 35, tá? Raiz de 35 na nossa calculadora, quando a gente for calcular na calculadora, ele vai nos dar o seguinte valor, vai nos dar 5,9160 e alguns outros números, tá? Mas eu vou entender aqui, né, tem a atentar para 4 casas decimais, tá? E vamos achar então a raiz aproximada desse valor, né? Lembrando que raiz de 35, né? Raiz de 35 aí tá mais ou menos entre raiz de 25 e aqui então tá a raiz de 35 e aqui tá a raiz de 36, né? Então ele tá mais próximo de 36 do que de 25, tá? Então a gente mais ou menos pode achar o valor aproximado aí também, né? Fazendo esse valor de aproximação. Mas vamos fazer então pelo nosso método. Pelo nosso método, então vai ser raiz de 35, que é o valor que a gente quer. E vai ser igual a quem? Vai ser igual a o próprio 35 mais 36, né, que é o valor mais da raiz mais próxima, né, que a gente quer, a 2 vezes raiz de 36. Então, fazendo essa soma aqui em cima, vai nos dar 71 divididos por 2 vezes 6, né? Que raiz de 36 a gente sabe que é 6. E aí vai nos dar então 71 divididos por 12. E se a gente fizer esse resultado aqui, essa divisão, nosso resultado então vai ser 5,91, né? Então vai ser bem próximo aí do valor exato que a gente encontraria usando a calculadora, tá? Um outro exemplo aqui que eu vou dar para vocês é, no caso, por exemplo, raiz de 20, né? Ó, raiz de 20. Na raiz de 20, na calculadora, a gente nos dá o valor de 4,4721, tá? Isso na calculadora. Agora, no nosso a raiz de 20, então, se a gente fizer o método de aproximação, normalmente que é ensinado, a raiz de 20, então, está mais ou menos entre raiz de 16, raiz de 20 e raiz de 25, né? Então, está mais ou menos entre essas duas raízes, ou 16 ou 25, tá? Quase no meio, né? Então, está mais ou menos ali 4,4, né? Então, mais ou menos aí no meio, entre as duas raízes. No nosso método, a gente está aprendendo, então vai ser raiz de 20 igual a 20 mais 25 divididos por 2 vezes raiz de 25, tá bom? E aí somando aqui vai nos dar 45
divididos por 2 vezes 5. Então, vai nos dar 45 décimos, que vai ser igual a 4,5, tá? Às vezes, então, quando a gente vai fazer por esse método, lembrando que é sempre um método aproximado, não é um valor exato. Então, pode ser que nos dê esse valor aí de 4,5, né? Como no caso, por exemplo, se fosse raiz de 2, ó, quer ver? No caso, raiz de 2, vamos lá. Caso, por exemplo, se fosse aqui, mais um exemplo. Se fosse, por exemplo, né, raiz de 2. Raiz de 2, na calculadora, é 1,414, né? Como a gente já sabe. Mas no nosso método, vamos ver aqui como é que vai ficar. Então, vai ser 2 igual a 2. Né? Eu posso fazer tanto aproximando por 1, quanto aproximando por 4. Né? Vamos fazer aproximando por 1, né? Que é a raiz mais próxima de 2. Então, vai ser 2 vezes raiz de 1. Então, aqui vai ser 3. Raiz de 1 é o próprio 1, então vai ser 2, né? Então, fazendo essa conta aqui, vai dar 1,5, tá vendo? Então, ele vai dar mais ou menos próximo ali ao valor que é encontrado na calculadora, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse método, né? Então, se você já sabia desse método, né? Comente aí no vídeo, né? Se você já sabia ou não deste método, tá? Lembrando que esse vídeo, então aí a nossa dica rápida aí de matemática, tá? No nosso canal UIUPTV. Então, se liga aí para novos vídeos.